Boa noite a todos. Como a Michele acabou de me apresentar, mas mais uma vez eu vou fazê-lo. Meu nome é Gustavo. Eu trabalho aqui na casa há uns 9 anos, mais ou menos. Sou um dos coordenadores do coral. Para quem já viu o coral cantando ali no cantinho, às vezes a gente fica por ali. Então, estou no coral já há todo esse tempo. Também trabalho nos cursos. Às terças-feiras, sou um dos monitores. E também, às terças-feiras, eu colaboro nas reuniões públicas, que a casa começou também a ter as reuniões públicas agora, que estão uns 2 meses e meio, mais ou menos. Então, às terças também temos as palestras. Eu me ofereci como voluntário para também colaborar com essa outra atividade da casa. O assunto que nós vamos falar hoje são as aflições. A causa das aflições. E por que eu escolhi falar sobre esse assunto? Eu queria falar de algum assunto que fosse pertinente a todos, para que não pegasse, às vezes, um tema específico que pode acrescentar muito para um, mas que para outro não. E mesmo sem conhecê-los profundamente, eu posso afirmar a todos que todos nós aqui temos aflições. E por que posso dizer isso mesmo sem conhecê-los? Porque o Espiritismo nos diz, nos explica, que como estamos vivendo no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, estamos sujeitos a aflições. Estamos passando por situações ainda que nos causarão desconforto. Provas, todas as provas requerem da gente esforço. Expiações, as expiações provocam em nós aflições, situações difíceis. Então, sabendo disso, eu espero que todos possam tirar proveito do que a gente vai conversar aqui hoje, e já deixo de antemão dito a todos que o estudo todo feito desta noite é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode pegar lá o capítulo 5, que chama-se Bem-aventurados os aflitos. E começa assim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm dor, bem-aventurados que têm fome, pois serão consolados. Essa promessa que Jesus nos faz, porque trata-se de uma promessa, porque ele está dizendo o seguinte: olha, você que sofre, você que tem dor, você que tem aflição, calma, eu vou te consolar. Então, essa promessa, ela só é possível de se cumprir se nós acreditarmos numa vida futura. Porque se olharmos só para essa vida, lá do nascimento até a morte, algumas situações ficam sem explicação. Então, acreditando numa vida futura, eu posso também, por consequência, entender de uma vida passada. Ou seja, eu já vivi, eu estou vivendo e eu viverei. E nessas vivências do ontem, do hoje e do amanhã, encontram-se a causa das minhas aflições. Porque se não olharmos dessa maneira, muitas vezes iremos questionar a justiça de Deus. Por que sofremos tanto? Diz que sofremos para ter merecimento. Está lá no Evangelho. Popularmente diz isso também. A gente sofre hoje para termos merecimento amanhã. Pensando assim, teríamos então que entender que todos teriam que ter o mesmo sofrimento, para termos o mesmo merecimento. Pois se um sofre mais que o outro, teoricamente, quem sofre mais, quem sofre menos, merece menos, e lá na frente, na hora da recompensa, não é justo. Então Deus, Jesus, teria que dar a todos condições iguais para que possamos ter o mesmo merecimento. Estou fazendo raciocínio ao contrário, senão não fica justo. Tá? Então vamos começar a compreender que, pensando dessa forma, vamos ver que todas as nossas aflições, elas têm uma causa. Estão sujeitas a uma lei de ação e reação. Aquilo que eu fiz está me colocando numa situação X, seja de bom, colhendo o bom, seja de ruim, colhendo a aflição. E toda essa causa
toda essa lei a que estamos sujeitos vem de Deus. Deus criou leis a qual estamos sujeitos. A de ação e reação é uma delas. E se entendemos Deus como todo poder, todo amor, toda justiça e toda bondade, então entendemos por consequência que tudo que deriva de Deus é justo. Pois se assim não fosse, não seria de Deus. E a grande razão da gente refletir sobre as nossas aflições é entendermos o quão justas elas são. Não há injustiça. Deus é perfeito. O livro dos Espíritos nos apresenta, na sua pergunta número 1, Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o Pai não erra. Nós é que não entendemos algumas coisas. Mas o Espiritismo nos dá fundamentos, sustentações para compreendermos. E vamos começar a buscar no próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a causa das nossas aflições. São duas. Nós vamos encontrar a causa delas, ou na vida atual, ou na vida passada. Então, aquilo que eu estou sofrendo é algo que aconteceu nesta vida, do nascimento à morte, ou se eu não encontrar explicação nesse intervalo de tempo, está lá atrás. Falando da vida presente, que é mais fácil da gente entender, o Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca que a grande maioria das aflições a qual passamos deriva-se de excessos. Então, os nossos excessos nos causam aflições. Podem ser excessos materiais, excessos comportamentais e excessos morais. Excessos materiais, por exemplo. O cidadão que fumou a sua vida inteira, desde os 18 até os seus 60 e tantos anos, e desenvolveu uma doença pulmonar. E nesse momento ele se encontra no hospital, sofrendo, aflito com aquela doença. Ele olha para si e pergunta: Deus, cadê tu? Não é justo. Eu não mereço. Estou passando por essa situação difícil. E aí eu faço a pergunta para vocês: é justo ou não é justo? É justo. Pode ser doloroso, é claro que é, a gente compreende, a gente quer ajudar, quer auxiliar, mas injusto não é. O homem sendo o artífice do seu sofrimento. O cidadão que muito bebeu, abusou da bebida, desenvolveu uma cirrose, é a mesma situação. Ele se colocou, ele construiu para si próprio uma situação que lhe gerou aflição. Comi demais, gordura, fritura, refrigerante, coisas oleosas, gastrite, úlcera. Então, mais uma vez, a minha aflição derivou daquilo que eu fiz e é justa. Olhando com essa maneira, tendo esse olhar para as nossas aflições, um olhar de justiça, eu preciso assumir uma responsabilidade perante os meus atos. E não transferir essa responsabilidade a outros que nada têm. Por mais misericordioso que o Pai seja, por mais bondoso que Ele seja e quer nos ajudar, Ele também é justo, soberanamente justo. E por ser justo, Jesus veio dizer isso a nós, a cada um segundo as suas obras. E por ser justo, dar a cada um aquilo que fez, iremos colher tudo o que plantamos. Excessos materiais. Agora, podem ser também excessos comportamentais. O Evangelho dá para a gente alguns exemplos, onde ele coloca a situação familiar. Às vezes você vê o filho com 18, 20, 22 anos, enfrentando o pai. Ele enfrenta o pai, ele responde ao pai. Às vezes ele até briga fisicamente com o pai. E o pai se pergunta: meu Deus, o que eu fiz? Eu dei tudo para esse menino. Esse menino me enfrenta. Estudou nas melhores escolas, caríssimas eu paguei. Tem carro do ano. Deu de tudo para o filho, mas talvez tenha faltado dar para o filho 10 minutos da sua atenção antes de dormir.
Tenha faltado dar para o filho o apoio quando o filho errou. Tenha faltado dar para o filho uma religião. Está aqui o Espiritismo, que consola, que conforta, que põe no caminho. Se tivesse feito, provavelmente não estaria passando por essa situação. Que, mais uma vez, o Evangelho coloca para a gente a justiça, que o fato do filho e o pai terem conflito, um dos motivos, né, pode ser a falta de atenção, a ausência do pai. Situações familiares. Nós todos temos também na nossa família aquele parentinho que às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para lidar com ele. O que também é normal. Assim como eu disse no começo, que estarmos vivendo na Terra e termos situações aflitivas é normal, pois estamos no mundo de provas e expiações, o Espiritismo também nos coloca que dentro da nossa família encontraremos algumas situações a serem resolvidas, né? E aquele parente com o qual nós temos dificuldade, a gente, em vez de tentar se aproximar dele, a gente se afasta cada vez mais. Então a gente vai numa festa familiar, aquelas mesas todas espalhadas, um senta num canto, o outro senta no outro, e nem se olham, e nem conversam. Vai gerar aflição? Claro que vai. Talvez o correto seria levantar e ir até a mesa. Ô fulano, boa noite, quanto tempo a gente não se fala? Vamos falar um pouco. Vamos tentar entender o que está acontecendo. É fácil fazer isso? Não. Na teoria parece, mas na prática não. Né? Mas que a gente caminhe pouco a pouco, que a gente dê os nossos passos, mesmo que pequenos, para transformarmos essa situação. Porque se eu já identifiquei o que me causa aflição, o meu próximo passo é trabalhar para corrigir. Nem que eu não consiga. Mas eu preciso interiormente trabalhar. Kardec nos disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço em combater as más tendências. Então veja só, Kardec não disse que o verdadeiro espírita é aquele que vence as más tendências, é aquele que sai daqui perfeito. Kardec foi muito claro, é aquele que se esforça para combater as más tendências. Mesmo que ainda não as supere, mas que tente. Então talvez eu tentar me entender com quem eu tenho dificuldade, já é um passo à frente, eu já cumpri o que eu precisava. Né? Então nesse momento cabe também uma reflexão quanto ao nosso contexto familiar. Né? Reflexões de todos os sentidos. Inclusive a reflexão pessoal, da qual eu pergunto para vocês agora, convido todos a fazer um exame de consciência. Nós já paramos para olhar para dentro de nós e nos questionarmos: por que sofro? Por que tenho tanta aflição? Qual a causa? E se nós pararmos para fazer isso, encontraremos a grande maioria delas, que estão na nossa vida atual. As que estão na nossa vida atual são mais fáceis de nós vermos. A gente vai conseguir identificar e vai conseguir trabalhar. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como que eu faço para identificar os meus males, os males que me afligem? Como que eu faço para sofrer menos? Como que eu faço para conhecer as coisas que me dão dor? E os Espíritos são claros: conhece-te a ti mesmo. Então, quantas vezes a gente para na correria do nosso dia a dia para olhar para dentro da gente e nos conhecermos? Às vezes esse processo de olhar para dentro causa dor. Tomados pela vaidade, pelo egoísmo, a gente até evita olhar no espelho interior que nós temos, pois ele vai refletir o que eu não quero ver. Mas é necessário que façamos isso. Está lá Kardec: conhece-te a ti mesmo. Né? Então que nós possamos, desde já, interrogarmos a nossa própria consciência, identificarmos. E ao identificarmos, fazermos algo para modificá-la. Falaremos disso já já. Então, das duas causas das nossas aflições, que o
O Evangelho nos traz da vida atual e da vida passada. A da vida atual, a gente falou, tá ok. Mas da vida passada é um pouquinho difícil da gente entender. Porque nós não temos acesso às lembranças da vida do passado. Ao encarnarmos, o corpo material, né, nos veda o acesso às informações do passado. Nós esquecemos as nossas vivências. Então, às vezes, eu não compreendo por que eu estou passando por uma situação X. Por que às vezes eu não tenho uma perna, eu perdi um braço, eu tive uma doença. Talvez, lá no passado, eu botei fogo na casa do vizinho, mas eu não lembro. Eu assassinei 2, 3, eu briguei com 4, 5. Eu causei danos morais a várias pessoas e não pude reparar lá. Então, por ser Deus soberanamente justo e bom, nada fica em vão. Numa outra oportunidade de vida, essas contas pretéritas são recolocadas no meu caminho para que eu as pague. E assim precisa ser. Pagar contas não é bom, né? Todos nós aqui sabemos que tirar o dinheirinho do bolso para ir lá pagar a conta dói na gente. Mas não tem nada melhor do que terminar de pagar uma conta. Na hora que eu termino de pagar um carnê de 24 prestações, que eu chego na última e falo, graças a Deus, acabou, paguei, estou livre. E dá até satisfação, dá até orgulho, consegui. Abri mão de um monte de coisa, mas cumpri o compromisso que eu tinha. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. As parcelas estão sendo colocadas aos poucos para que nós possamos pagar. Pela misericórdia do Senhor, elas são colocadas aos poucos. Porque se fossem colocadas todas de uma vez só, certamente não daríamos conta. Então, por isso vivemos várias vezes. Quando olhamos para uma criancinha que acabou de nascer, e ela não tem uma perninha, não tem um bracinho, tem uma má formação do cérebro, ou então tem uma doença de pele, que arde terrivelmente, coça, incomoda, ela acabou de nascer, tem 1 segundo de vida e já sofre. E você fala, meu Deus, não é justo. Ela acabou de nascer. Ela não fez nada para merecer esse sofrimento que ela está passando. De fato, daquele momento para frente que nós estamos enxergando, não. Mas aquele sofrimento é derivado de algo do passado, do qual ela está vindo repor o que ela não fez em outra oportunidade. E nesse momento, o nosso olhar para essa criança, ou para uma pessoa que, depois de idade avançada, perde um membro, sofre uma situação, passa por uma situação, entre aspas, inexplicável, não deve ser um olhar de dó. Porque é uma oportunidade que ela está tendo de se livrar de algo que ela precisa. Então, que ela possa ter estrutura, suporte, equilíbrio para passar por aquele momento e nós, enquanto próximos dela, sejamos parentes ou amigos, possamos auxiliá-la no máximo que pudermos. Então, se eu puder comprar um remédio, se eu puder comprar uma cadeira de roda, se eu puder oferecer a minha casa, se eu puder dar um abraço, um diálogo semanal, ir até a pessoa, fazer uma visita, tudo que for possível, eu farei. Mas com o entendimento da justiça divina, de que ela deve superar o obstáculo, tendo nesse obstáculo a oportunidade do refazimento. Os Espíritos nos contam que há 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, aguardando a oportunidade de reencarnar para pagar suas contas. Então, se somos aí um pouco mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra, temos aí mais de 21 bilhões de espíritos aguardando a sua oportunidade. E foi dada a nós. E nós fomos os escolhidos para vir pagar a conta, senão estaríamos na fila. Vamos aproveitar a nossa chance. Assim como o trabalhador que vai para o teu trabalho às 8 da manhã, encosta na mesa, não produz nada, chega às 6 horas da tarde, ele vai embora.
chega na sua casa e fala, meu Deus, hoje eu não fiz nada. Fiquei o tempo todo no meu trabalho, poderia ter feito tanta coisa produtiva e não fiz. Dessa mesma forma, olhamos para a nossa vida. Quando chegamos no final da nossa vida, com 75, 80, ou seja, quantos anos forem o final da nossa vida, olharmos para trás e falarmos, meu Deus, eu não fiz nada. Poderia ter feito tanta coisa. Agora é tarde, não tenho mais tempo. Assim como para o trabalhador e para nós, se fizermos essa reflexão, um dia, Jesus nos dá a esperança de um novo amanhã. Para o trabalhador, tem a oportunidade de que no dia seguinte, ele levante, vá para o seu trabalho e faça tudo o que ele não fez. E para nós, temos a oportunidade de uma nova vida. Reencarnaremos e poderemos, na outra vida, pagarmos, de fazermos aquilo que nós não fizemos. Chico Xavier, ele dizia que, em conversa com os espíritos, ele questionava os espíritos o que mais aflige o espírito depois de desencarnado. O que causa mais sofrimento ao espírito desencarnado? E os espíritos responderam taxativamente. É a sensação de tempo perdido. O espírito desencarna, se identifica como um ser espiritual e não apenas material, carnal. Fala, meu Deus, tive a chance de fazer tudo, não fiz. Olha quantos espíritos tem para encarnar. Bilhões, eu tive a chance e não fiz, vou ter que esperar a minha chance de novo. Sensação de tempo perdido. Então que nós não percamos tempo para fazer aquilo que temos que fazer, pois as nossas aflições dependem diretamente das nossas ações. O Chico também dizia que 70% das nossas aflições são derivadas das coisas que fazemos nessa vida e não na vida passada. Ou seja, do nascimento, a morte, mais uma vez, está refletindo 70% das minhas aflições. É aquele desentendimento que eu tive com o vizinho, é o desentendimento que eu tive com o parente, é a maledicência que eu provoquei na vida de alguém, é uma situação entre os meus amigos que eu não fui um bom amigo, me causou uma aflição, é o excesso do cigarro, da bebida, voltando de imediato para a nossa vida. Então não adianta olhar para trás nesse momento e falar assim, meu Deus, eu joguei pedra na cruz, não é possível, eu salguei a comida da Santa Ceia. Não, se não salgou a comida da Santa Ceia, imagino eu, nem jogou pedra na cruz. É reflexo que você está fazendo aqui mesmo. É questão de, mais uma vez, olhar para si, assumir a sua responsabilidade e trabalhar no hoje. Não há injustiça. Você é o artífice de tudo que você passa, bom ou ruim. Como fazermos para amenizar as sensações ruins que as aflições nos provocam? Já que temos suporte no Espiritismo para identificá-las, seja em vidas passadas ou nas vidas atuais, então precisamos amenizá-las, porque ninguém gosta de sofrer. Afinal de contas, viemos aqui para isso, para nos livrarmos das más tendências, das nossas dores. Há um remédio. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há cerca de 9 anos atrás. Há uns 9 anos atrás, entrava por aquela porta ali, um rapaz, cabisbaixo, chorando, aflito, se tratando de depressão, indo a médicos, psicólogos, sentou mais ou menos lá no fundo e começou a prestar atenção na mensagem que foi passada. Aquela mensagem se chamava As Dores da Alma. E ela serviu perfeitamente para aquele garoto. Ele prestou muita atenção, escutou a palestra, foi para casa, comentou com seu pai. Pai, eu fui lá no Kardec, eu gostei da palestra. Seu pai disse, meu filho, você quer ser espírita? Quero. Então eu vou te levar para conversar com um dos homens que mais conhece de espiritismo aqui em Rio Preto. Então o pai do garoto levou o garoto até uma pessoa que realmente
muito esclarecida, doutor Aguinaldo de Paula. E naquele dia o doutor Aguinaldo disse para o garoto: olha, eu vou te dizer uma coisa, das coisas que eu tenho na vida, tirando da minha família, a mais importante delas é o espiritismo. Se você quer ser espírita, frequente palestras. Começou bem. Escolha uma boa casa, uma casa séria. O Kardec conheço lá, tenho bons amigos. Frequente as palestras. Mas frequentar palestras não basta. Você precisa estudar. Mas estudar não basta. Se interesse pelos cursos, vá a fundo, compre os livros, peça auxílio. Mas também não basta. Você precisa trabalhar. Dedique-se a um trabalho. Envolva-se com algum departamento da casa onde você está frequentando, que esteja precisando de voluntários. E você vai ver que se você fizer isso, tudo que eu estou te dizendo agora, em 2 anos, você morre. Agora tu assustou, falou, não quero morrer, eu vim aqui porque eu quero viver mais, quero viver bem. Está dizendo que eu vou morrer? E ele continuou, você morre, porém por dentro nasce outro. Só fica a carcaça, mas por dentro será uma nova pessoa. Então ele se interessou, falou, poxa, gostei disso, estou procurando isso na minha vida. Voltou ao Kardec, mais uma vez sentou lá no fundo, e antes de começar a palestra, assim como a Michele fez hoje, foi dada uma mensagem aqui na frente e um recado. Olha, estamos precisando de gente para trabalhar. Se você sabe tocar algum instrumento, se você se envolve com música, nós estamos precisando de gente no coral. E o garoto se ofereceu. Esse garoto era eu. E há 9 anos eu estou participando do coral. As minhas aflições daquele momento foram embora. Outras vieram, outras virão. O fato da gente estar frequentando a doutrina espírita não nos isenta de termos aflições, mas nos dá suporte para convivermos com as aflições que teremos com mais equilíbrio e, principalmente, abandonando os velhos erros e sendo uma pessoa transformada, que é o que o Espiritismo nos propõe, a transformação moral. Então, para a gente finalizar, eu queria passar para vocês, com o auxílio do Gustavo, a mesma mensagem de quando eu vim aqui pela primeira vez, que me sensibilizou, para que ela possa, de uma certa forma, contribuir, somar alguma coisa para todos e que a gente possa refletir. Por que sofro? Onde estão as minhas aflições? E o que eu posso fazer para amenizá-las? A mensagem chama As Dores da Alma. As dores da alma não deixam recados. Imprimem uma sentença que perdura pelos anos. Um amor que se acabou mal resolvido. Um emprego que se perdeu inexplicavelmente. Um casamento que mal começou e já terminou. Uma amizade que acabou em traição. Tudo vai deixando sinais, marcas profundas. Precisamos trabalhar as dores da alma, as aflições, né? Para que sirvam apenas de aprendizado, extraindo delas a capacidade de nos fortalecermos, aprendendo que o melhor de nós ainda está em nós mesmos, que amando-nos incondicionalmente, descobrimos a autoestima, que se deixarmos seguir o caminho da dor e da lamentação, iremos buraco abaixo o caminho da depressão. As dores da alma não saem no jornal, não viram capa de revista, e só quem sente pode avaliar o estrago que elas causam.
como não existe vacina para amores mal resolvidos, nem para decepções diárias, o que vale é a prevenção. Então, ame-se para amar e ser verdadeiramente amado. Sorria para que o mundo seja mais gentil. Dedique-se para que as falhas sejam pequenas. Não se compare, você é único. Repare nas pequenas coisas, mas cuidado com as grandes, que às vezes estão bem diante do nosso nariz e não enxergamos. Sonhe, pois o sonho é o combustível da realização. Tenha amigos e seja o melhor amigo de todos. Apaixone-se pela vida, por tudo que é seu. Sinta o seu cheiro e acredite no seu poder de sedução. Estimule-se, contagie o mundo com o seu melhor. Creia em Deus, pois sem Ele não há razão em nada. E tenha sempre a absoluta certeza de que depois da tempestade, o arco-íris vai surgir e o sol vai brilhar ainda mais forte. Eu espero que vocês possam voltar para casa refletindo um pouquinho mais naquilo que nós conversamos aqui hoje, que possamos ter uma outra oportunidade de conversarmos mais. Muito obrigado a todos. Boa noite.